vascaína, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, com a informação não muito bacana, mas antes dela, curta, deixa seu like, aperte o sininho, pra gente tá chegando aí marca de 500 inscritos nesse canal. Muito obrigado, a galera aí tá ajudando muito. Saudação vascaína aí para todos, valeu, obrigadão aí. Quero começar o início desse vídeo, depois do pedido do seu like, com toda a humildade, com uma palavra dita, tá? No 5/7/2024, pelo diretor executivo Marcelo Santana. Diretor executivo Marcelo Santana, há 7 meses atrás, quando ele sentou à tribuna e disse para o jornalista, quando estava sendo apresentado juntamente com o presidente Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, e Felipe, o diretor técnico do Vasco. E a palavra dele foi pragmatismo. Objetivo e pragmatismo são as duas palavras que ele disse que ia trabalhar aqui no Vasco. E hoje a gente trabalhamos com informações, apuramos e trazemos aqui para você, para todos estarmos ligados em tudo que acontece nesse clube aqui, que nós tanto amamos, que nós empenhamos tanto para estar ouvindo o diretor de futebol, com todo o respeito, saiu do América, um clube bem abaixo, para poder estar fazendo um estágio aqui no Vasco da Gama, sem entender quem é Vasco da Gama. Pragmatismo, corrente de ideias que prega que é a validade de uma doutrina e determinada pelos seus bons êxitos e prática. É uma frase de William James, uma filosofia norte-americana, aonde você colocou em seus lábios que pragmatismo aqui no Vasco da Gama seria a sua carta de entrada. Pois bem, a gente traz aqui o canal e outros vias de canais na internet, YouTube, Instagram e as demais por aí, jornalismo aí tá na Globo, G1, aí a gente tá vendo na Band, todos os canais esportivos tá falando que hoje o Bruma não vem mais pro Vasco, porque a incompetência dessa diretoria não consegue trazer um jogador de elite aqui pro Vasco. Isso Bruma era uma das oportunidades boas para estar chegando aqui no Vasco da Gama. Informações foram vazadas para jornalista, onde foram lançadas, e hoje que a janela em Portugal fechou, Benfica fechou o contrato com o jogador Bruma, porque foi pedido um calção, né? Falando assim, para o Vasco da Gama, o incompetente do diretor Marcelo Santana apatetou a negociação, vazou a informação de dentro do Vasco, e Benfica, que deu um baita de um azar também, que o jogador Di Maria se machucou, pesou muito também nessa contratação, e acabou não fechando com o jogador Bruma aqui para o Vasco. O engraçado é que é tudo em cima da hora. E agora a gente tem que vir aqui, botar a cara a tapa, para poder falar para você que faz parte desse canal, que é vascaíno, que carrega a Cruz de Malta no peito, que é a expectativa que nós estávamos tendo sobre Bruma, sobre o Brian Rodrigues, sobre outros jogadores, não vem. Nunca vem, porque os caras não conseguem fazer uma contratação. Entraram outros times, como o Porto, como o Flamengo, como o Benfica, e acabou levando, arrematando o jogador.
Mas houve trocas de papéis. Já estava tudo certo sobre a diretoria. Mas não podia fechar o negócio por falta de competência. O Vasco estava esperando o presidente assinar. Pesou o fato do Di Maria se machucar e o Benfica querer pagar o mesmo valor, tá? É o mesmo valor, não é mais dinheiro não, é o mesmo valor, tá? Que o Vasco ia pagar pro jogador, mas dando garantias de valores pro time do Braga. A diferença que não é um time que está todo enrolado com processo de jurisdição por causa da 7771 parte, deixou como herança, e Pedrinho chegou ao único papel que fez belíssimo no Vasco, foi tirar o Vasco da mão da 7771 e hoje se tornar um time associativo, mas cheio de problemas aí na justiça para poder resolver e sem poder vender o Vasco. Porque isso era o projeto. Ele entrar, tirar 7771 parte, depois vender o Vasco e fez um bom trabalho. Mas isso não aconteceu, saiu fora. O seu plano saiu fora do trilhos. E hoje, esse incompetente dessa direção não consegue fazer uma contratação porque não tem direito. Não tem direito de cobrar um jogador que aqui ele vai ter garantias. Não tem como. E eu estava vendo uma live que eu sou do nosso ídolo Edmundo, né, há pouco agora à tarde, que inclusive eu sou fãzaço. Quem é vascaíno que não é fã do Edmundo, na live dele pedindo pra gente ter calma. Calma o quê, cara? Com todo respeito, calma o quê? Calma por quê? A gente tem que torcer pro Maricá perder pro Madureira, para não perder posição no campeonato, que fizemos um baita de um jogo horroroso contra o Volta Redonda, tomando um gol de cobertura por erro de zagueiro, fazendo um outro jogo horroroso, pedindo calma à torcida do Vasco, porque vocês prometem uma coisa e não conseguem cumprir pela falta de competência de vocês. E a gente tem que chegar aqui da cara a tapa para poder falar o que vocês não vão lá falar pra gente. Não faz uma reunião, não bota a cara a tapa para poder... A gente só vai falar o que está concreto quando assinar. Então como é que a porcaria dessas negociações tem vazado de dentro do Vasco? Como é que as informações é vazada? Porque o Lucas Pedrosa e o G1 foram os primeiros a estar dando essa notícia aí, que o Vasco está em negociação com o atacante Bruma. Aí entra outros times na negociação. É estranho demais, irmão. É estranho demais. E a politicagem acha que a gente é burro. Então esse vídeo é um vídeo de protesto. É protesto dizer que nós não somos burros, porque quem carrega esse time aqui somos nós. É a gente que carrega isso aqui no peito. Para você chegar no finalzinho de uma contratação pela segunda vez, vergonhosamente, dizer que não fechou negócio com um cara que já estava basicamente com o pé dentro do Vasco, como foi com o Brian Rodrigues. Aí agora tem uma outra especulação, terceira opção. Ó, a terceira opção, Frederico Girotti. Porra, quem é esse cara, meu irmão? Centroavante com 25 anos de idade, joga no Tardellis. O presidente aí da Argentina já deu um feedback, já que o Vasco aceitou a procura deles. Ou seja, o Tardellis que entrou em contato com o Vasco. E vai ver que jogador é esse. Com todo respeito, o jogador que eu não conheço, eu nem sei o futebol do cara. Mas a gente tem que trazer informação aqui para você saber quem é o Frederico Girotti. Porque o Bruma não pode vir, porque o Brian Rodrigues não pode vir, entendeu? O Maurício Lemos foi um que ano passado tentaram contratar, não conseguiram aí, ó, tá aí, o cara não entra dentro de campo, tá certo que ele tá fazendo aí, tá passando pelo departamento médico para poder melhorar o seu condicionamento físico, já que ele estava parado, mas é muito embaraçoso. Eles dão a notícia e depois eles tomam tapa na cara toda hora, meu irmão. E fica muito difícil. Acabei derrubando a garrafa aqui. Fica muito difícil para a gente chegar aqui com
mentalidade. Chega aqui e fala assim, ó, é certeiro, acertamos, essa contratação aqui é nossa. Não, a contratação certa é o Jean David, é Dominguez, entendeu? É o Hermes que saiu já, entendeu? Tá aí, ó, um zagueiro aí que estava prestes a ser negociado, não conseguiram fazer a negociação do cara, entendeu? Que é o Mano Capasso. O elenco do Vasco tá inflado, cheio de jogador, não dá para usar Alex Teixeira, por mais que eu goste dele, Felipe Coutinho jogando de cabeça baixa. O meio de campo, aparentemente, só precisa pegar corpagem, tempo de bola, vai melhorar, a gente crê nisso, entendeu? Mas não tem um centroavante. A gente sabe o que a gente tem que fazer? Já que a gente só pode mencionar o que nós temos, ou quando for assinado, temos que esperar o Adson vir agora, torcer pro atleta se recuperar o quanto antes, que já está treinando com bola no campo, entendeu? Sozinho, mas está treinando já. A tíbia dele melhorou, a fissura tá boa, legal, bacana. Torcer pro camarada voltar, porque é um atacante de ponta, e torcer pro David também voltar, cara, de lesão, que só vai voltar no meado do ano. A lesão dele também foi séria. Porque se contar com esse diretor executivo, entendeu? Marcelo Santana, não tem negociação boa, meu irmão. Não tem. A janela foi horrorosa ano passado. Horrorosa ano passado. E a gente está colhendo os frutos aí. Passamos mal de zaga, xingando o campeonato inteiro por causa da porcaria da zaga que a gente tinha que dar um jeito com Léo Pelé, tinha que dar um jeito com o Golfiord, lá, o Caricudo. Tinha que dar um jeito com esse zagueiro maluco que a gente tava segurando a onda aí, a gente xingando os caras, porque o Vasco não conseguiu fazer uma contratação de zagueiro, e agora esse ano mudou. Agora o Vasco não consegue contratar atacante de ponta e ficar torcendo para Maricá não ganhar o time de Madureira, para a gente não perder posição. Cara, é um absurdo isso. Só pode achar que a gente é burro, entendeu? Então é um vídeo protestante mesmo, entendeu? Contra essa diretoria, tá? Que está entregando muito pouco mesmo para o torcedor que ama essa Cruz Maltina. Entendeu? Um torcedor que quando o Vasco vai lá para jogar lá em Brasília, amanhã o time do Vasco tá lá em Brasília, amanhã. Tu vai ver a recepção que esse torcedor aqui, pô, a gente não merece isso, rapaz. A gente não merece isso. Vai para Manaus, é uma festa. Entendeu? Vai para Espírito Santo, passa vergonha lá, ó, correndo atrás de um empate, para não sair de lá com a derrota. E olha a festa, todo lugar desse Brasil tem vascaíno e faz uma baita de uma festa. Tem engajamento, não precisa vender o Vasco da Gama. É um time de construtores. Levantou São Januário com as próprias forças, as próprias mãos. O único estádio da Zona Oeste construído, sendo repudiado por tudo e por todos. E vocês entram no Vasco da Gama dizendo que vai bater no peito, que vai acontecer aqui dentro, no 5/7 de 2024, pragmatismo. Pragmatismo ao caramba, rapaz. Tá tendo responsabilidade e respeito com a torcida do Vasco? Nenhum. Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber a notificação. Amanhã a gente chega com mais informação aí e quem sabe boas notícias. Saudações vascaínas, galera. Fui!